Olá! Chegou a hora de mais um programa Movimento Empresarial, sempre aqui pela Rede Sul de TV e na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Hoje nós vamos conversar com a Janaína Crespo, ela que é coordenadora do Núcleo de Mulheres da Associação Comercial de Porto Alegre. Também vamos conversar com a Naura Petersen, uma pessoa que estuda gente, especialista em gestão de pessoas dentro do ambiente das organizações. Mas olha só, nesse mês farroupilha, o mês de setembro, tão especial para nós gaúchos, você tem a possibilidade de ser um dos apoiadores do programa Movimento Empresarial com valores muito diferenciados. Quer conhecer mais? Manda uma mensagem para nós no Movimento Empresarial e você vai conhecer as possibilidades de ser um dos nossos apoiadores. Mas é isso. A partir de agora, o programa Movimento Empresarial está começando. Estamos de volta neste segundo bloco do Movimento Empresarial com uma convidada muito especial, a Janaína Crespo. Ela que é a diretora do NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACPA. Janaína, seja muito bem-vinda ao Movimento Empresarial. Muita gratidão por ter aceito o convite e estar aqui conosco, compartilhando informações referente à tua trajetória, à tua história, à tua motivação de desenvolver outras pessoas e também a estar à frente deste núcleo que está aí contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de muitas mulheres empreendedoras. Seja bem-vinda! Obrigada pelas boas-vindas, pessoal. Boa tarde a todos a nossa audiência, né? Eu fico muito contente com o convite, é com imenso prazer que eu venho falar sobre essa causa, que tem a ver com associativismo, tem a ver com empreendedorismo e com o desenvolvimento da mulher, em vários aspectos. É esse a minha motivação, o meu propósito, quando participo desses núcleos, né, e confrarias que a gente acaba se envolvendo quando se fala em empreendedorismo feminino. Perfeito. Janaína, você está à frente desse núcleo, mas para estar aí à frente desse núcleo, a gente sabe que tem toda uma história, toda uma trajetória que eu conheço, mas fale para a nossa audiência quem é a Janaína. Bom, a Janaína é uma empresária gaúcha, eu sou gaúcha, sou mãe, sou filha, sou neta, e eu trabalho no segmento de varejo aqui da cidade de Porto Alegre. Algum tempo atrás, eu senti necessidade de conviver com outras mulheres que tinham a mesma necessidade que eu enquanto empresárias. Eu fui buscando algumas associações, desde a época de faculdade, o associativismo sempre me chamou bastante atenção. Então, eu fui buscar nas entidades que estavam ligados a esse meio, onde é que haviam grupos de mulheres, né? Primeiro, eu encontrei bastante grupos de empresários, mas eu queria mais, eu queria detalhar um pouquinho mais, eu queria mulheres, eu queria entender como é que é o universo feminino, alguém que tivesse as dores parecidas comigo, as ambições, uma realidade mais próxima à minha. Então, eu frequentava já a Associação Comercial de Porto Alegre, que é uma entidade bastante tradicional aqui na cidade, né, com mais de 100 anos de existência, naquele lindo prédio chamado Palácio do Comércio, ali às margens do Guaíba, e eu fui num almoço lá, e nesse almoço eu conheci um grupo de mulheres que me chamou para participar do núcleo de mulheres que recém tinha sido inaugurado lá na Associação Comercial. Então, eu fui numa primeira reunião, eu conheci os propósitos do grupo, depois participei de uma seletiva para entrar como membro do núcleo, e lá eu estou,
E é um ambiente muito acolhedor, é um ambiente de muita troca, de muita conexão. Eu digo assim, ó, que a Janaína que entrou lá no início de 2018 para o núcleo da Mulher Empreendedora, porque o núcleo nasceu em finalzinho de 2017, em outubro de 2017, eu entrei em 2018. É uma profissional muito mais madura, muito mais empoderada, muito mais preparada, e hoje eu sou uma mulher muito mais empoderada, justamente por conviver com mulheres fortes que a gente encontra nesses núcleos. Uma coisa muito importante, eu ouvi uma vez a fala da Ana Fontes, e a Ana dizia assim que ninguém empodera outra mulher, tu te empodera. Então, a partir do momento que eu me empodero, eu inspiro outras que estão à minha volta a se empoderarem também, e isso vai virando um ciclo de força, em que uma ajuda a outra. E é isso que eu encontrei, isso é uma das bases do associativismo, né? Tem várias frases clichês, e uma delas que diz é que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E é bem isso. É bem isso que a Janaína Crespo, empresária, foi em busca de acolhimento, em busca do seu bando, né? Fui lá como funcionava e encontrei e hoje eu sou coordenadora do núcleo, com muito orgulho dessas mulheres todas que fazem parte e que nos procuram. Que lindo! Muito bom. Agora deixa eu convidar o Rogério para participar da nossa conversa. Rogério, por gentileza. Janaína, sem dúvida, o associativismo muitas vezes acaba trazendo um diferencial competitivo para empresários, para profissionais, porque eles se percebem mais, eles conseguem perceber muitas vezes até pontos de melhoria, conseguem encontrar parcerias. Dentro do NUME, dentro da Associação Comercial de Porto Alegre, quais as principais atividades que são desenvolvidas com estas mulheres e como é que tu percebe que isso favorece o desenvolvimento delas como empresárias e como profissionais? Bom, a Associação Comercial, ela tem, entre outros núcleos, o núcleo da mulher, né? E o nosso foco lá realmente é lidar com a realidade feminina nos negócios. Nós temos situações que são peculiares à nossa condição de mulheres, né? Então, nós temos algumas dificuldades e também temos algumas facilidades. Eu acho que, como toda situação na vida, né, não dá para dizer, as mulheres são oprimidas, não, a gente também tem algumas facilidades, a gente tem umas dificuldades, né, mas também tem algumas coisas que nos favorecem. Enquanto a gente se reuniu como núcleo, o que acontece ali dentro, né? A gente tem trabalho de capacitação, autodesenvolvimento, a gente também oportuniza para que outras mulheres empreendedoras, e não só mulheres, mas outros empreendedores que tenham interesse em determinados assuntos, possam se beneficiar do conhecimento que a gente compartilha. Ali tem muito compartilhamento, né? A minha gestão nesse ano de 2022, ela é muito baseada em 3 pilares, né? Que é a do autodesenvolvimento, da visibilidade e da autoridade. Então, nós trabalhamos esses 3 pilares com as empresárias que tem ali. Não só entre as empresárias, mas no núcleo como um todo, né? Para que a gente se torne mais forte, para que a gente se torne maior e melhor. Então, há uma facilidade em se conectar, né? Existe um caminho, existe um propósito, isso nos guia. Porque, às vezes, a gente até sabe que quer o sucesso, que quer a visibilidade, que quer o reconhecimento, mas a gente não sabe muito bem o caminho que vai nos levar até lá. Então, quando a gente se reúne, né, e o associativismo tem isso, né, e lá dentro do núcleo a gente segue a metodologia do empreender, que é da CACB, então ali tem um caminho muito claro, né, que nos diz por onde ir. E a experiência de uma, a experiência de outra, tanto no que a gente acertou, como no que a gente errou,
vai servindo como farol para esse caminho. E nós acolhemos muito as mulheres que chegam até nós, né? Nós entendemos, né, o que realmente ela está buscando ali. Então, eu acho que esse é um grande papel de um grupo de mulheres que se reúne e quer ter uma evolução, né? Não é só o crescimento. Tem uma escola aqui em Porto Alegre que tem um slogan muito legal, que ela diz que crescer é ficar maior e evoluir é ficar melhor. Então, o que a gente busca ali realmente é a evolução, porque o crescimento é uma consequência disso. Olha, que perfeito, Janaína. Você falou que entrou em 2018, que passou por um processo seletivo. Eu sou suspeita em falar, porque eu conheço muitas mulheres que estão aí no núcleo, em atividades em diversas outras, tanto associações como outros núcleos de mulheres que também fazem essa contribuição de força para a evolução dos negócios femininos. Eu sou suspeita de falar o quão é significativo esses núcleos, porque eu participo de vários outros, e também as mulheres que estão participando desse núcleo são mulheres extremamente capacitadas e com certeza sim servem como um farol para muitas outras que ainda precisam trilhar esse caminho, que tem essa dificuldade de encontrar muitas vezes como executar o sucesso, encontrar o sucesso delas. Mas aí eu te pergunto, quem gostaria de saber mais sobre o nome, quiser participar, é aberto? Como que funciona? O núcleo, nós temos um estatuto que nos rege, né, que foi estabelecido dentro das regras da CACB. Nós somos um núcleo da Associação Comercial, e a Associação Comercial ela está sob o guarda-chuva da Federação também, então tem uma série de regras que a gente tem que adotar. O núcleo hoje ele conta com 21 nucleadas que são associadas da Associação Comercial. Para te participar do núcleo, a tua empresa tem que ser associada. Nós temos 2 janelas de admissão ao núcleo. Elas acontecem 2 vezes ao ano e nós temos esse teto limitador de 27 participantes, né? Então, assim, 27 participantes, estar dentro do propósito do núcleo, ser associada à CPA, né? Então, nós participamos da associação, mas não basta tu participar da associação para te ser um membro do núcleo da mulher empreendedora. Não, tem que esperar esse momento, porque senão o que acontece? A gente vai desenvolvendo projetos, né? E aí entra uma nova, aí já tem alguma coisa em andamento, a pessoa não consegue se enquadrar, ela não consegue participar a tempo. Então, essas 2 janelas de entrada, elas servem justamente para isso, para não interromper um trabalho que já está em andamento e deixar alguém de fora, porque a ideia é ser inclusivo realmente, né? Por exemplo, no núcleo, nós vamos lançar um livro, agora na Feira do Livro desse ano de 2022. Então, tá todo mundo envolvido. Parecia uma coisa tão parecia uma coisa tão simples de escrever um livro contando as nossas histórias, né? Mas não, cada uma de nós passou por essa experiência, que é um mergulho dentro da sua própria história. Eu digo que é um déjà vu, porque tu começa a revisitar uma coisa que tu deixou lá atrás e te trouxe até aqui. Então, foi uma experiência única, assim, para cada uma de nós. E fechamos o pacote do livro com a editora, tem uma série de passos, é uma situação um pouco burocrática. E entraram as novas. Agora, no mês de julho, a gente abriu um processo, o livro já estava em andamento, e lá dentro do núcleo a gente pensou, meninas, estão entrando as novas. Vamos colocar as novas, não vamos as novas querendo muito participar desse momento, né? Só que a gente sabe que a editora pede um tempo, que tem toda uma organização que precisa ser feita até o lançamento. Mas conseguimos inserir. Então, se a gente não tivesse essas janelas de entrada, tivesse sempre entrando aberto, muitas ficariam de fora, o que causaria frustração.
e que não é a nossa intenção. A nossa intenção é sempre fazer com que quem entre saia melhor do que chegou, e não com o sentimento de não ter conseguido fazer parte. Por isso, essas duas janelas, né, para que a gente consiga desenvolver os projetos de uma forma saudável e que ninguém se sinta excluído. Olha que maravilhoso. No ano de 2022, quais são os principais desafios que as mulheres empreendedoras ainda passam? O que para as mulheres tu ainda percebes que é mais difícil ao empreender do que para os homens? Rogério, eu vou te dizer assim, ó, quando eu fiz a minha última pós-graduação, o meu trabalho de pós-graduação foi justamente o meu trabalho de conclusão foi justamente em grupamentos femininos, na liderança feminina, em grupos, em equipes não remuneradas, né? E eu vi, pesquisando sobre isso, que esses grupamentos, eles vão surgindo em todos os lugares do Brasil, e isso é um fenômeno mundial, né? As mulheres estão assumindo a frente dos negócios, mas os negócios próprios. Agora, há pouco tempo, eu tive um artigo publicado que falava justamente sobre o empreendedorismo, né? O título era "O empreendedorismo é para mim", porque nem sempre ele é uma escolha. Às vezes, o empreendedorismo, ele é a única saída. A única saída para a mulher que se vê, eu chamo a mãe solo, muitas vezes, que tem filhos para sustentar e não tem com quem deixar. Então, ela empreende, ela começa a fazer o que dá para fazer, porque isso é uma coisa muito legal, a gente percebe nas mulheres, elas arrumam um meio, né? Elas se reúnem, elas fazem nas suas casas, pegam os filhos para ajudar, mas elas dão um jeito de levar a coisa adiante. E outras, não é. O empreendedorismo foi um sonho, elas estudaram para isso, elas estão à frente dos negócios de família. Independente de qual seja a origem da empreendedora, se foi por sonho ou por única opção, ela tem desafios diferentes dos homens. Porque somos diferentes realmente. No pós-pandemia, muitas mulheres tomaram a frente do sustento da casa. Muitos homens foram desligados de suas empresas, muitos homens também perderam um pouco o norte com essa nova situação, né? É comprovado que nós temos uma capacidade de adaptação melhor que a dos homens, na grande maioria. Então, nós acabamos migrando para isso. Só que o mundo voltou da pandemia de uma forma diferente. As crianças são crianças diferentes. Nós não podemos negar que nós tivemos 2 anos em que as crianças ficaram presas em casa, né? Então, elas perderam muito do convívio, as crianças foram muito para o eletrônico. Então, surge um novo mercado para a mulher empreendedora atuar, mas também surgem novos filhos para aquela mulher educar. O que funcionava na memória dela enquanto criança não vai funcionar para essas crianças, porque elas funcionam de uma forma diferente. Elas viveram uma coisa nunca vivida antes na história. O consumidor, né, para quem a empreendedora oferece um produto, também é um novo consumidor. Todos nós saímos transformados de algo que nunca vivemos. Então, os desafios da empreendedora, além daquele que é comum a todo empreendedor, né, é também lidar com toda a carga que ela tem por trás, né? Quando se fala em gênero, a gente não está falando só em salários, né? Vamos equiparar o salário da mulher com o salário do homem. Não, nós temos toda uma história diferente, nós temos toda uma outra carga diferente, que não vem só dos filhos. Quantas mulheres não têm filhos, mas são responsáveis pelos pais idosos? Né? Quantas mulheres não têm filhos, estão à frente de equipe masculina e se torna muito difícil com aquela equipe exercer a liderança, porque vem uma carga histórica de machismo, né? Muitas vezes nós precisamos fazer uma força muito maior. Exatamente. Exatamente, Janaína.
primeiramente, eu quero agradecer a você por estar aqui conosco e avisar que nosso tempo já está ali se esgotando, mas também agradecer ao convite, porque você trouxe aí a questão do livro, que está sendo desenvolvido o livro, e eu fui uma das convidadas a fazer um depoimento neste livro, e foi uma honra para mim receber o convite por estar justamente com mulheres tão incríveis, tão maravilhosas aqui de Porto Alegre, no meio desse desenvolvimento todo, dessa evolução toda que está sendo feito por meio do NUME. Parabéns pelo serviço, parabéns pelo núcleo. E agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e também nos ouvindo pelo podcast. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, dizer que eu fico muito satisfeita em ter a tua história sendo compartilhada conosco, teu apoio no livro, que ela inspire muitas outras mulheres. Rogério, obrigada também pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a mensagem que eu deixo para todas as mulheres é que não pensem que vocês estão sozinhas. A gente tem pares. Não desistam antes de buscar ajuda. Não entrem em desespero, não deixem a desesperança tomar conta. Né? Tudo é uma fase, tudo passa, e a gente pode se tornar a melhor versão da gente mesmo. Busque ajuda, busque pares que querem o mesmo que você. Né? Não se sinta desamparada. Nós, mulheres, temos uma coisa muito legal, que é a questão de amparar. Né? Então, não tenha vergonha de dizer eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda ou eu preciso saber mais. Ou então, se você está tudo bem, divida o que tem. Tem muita gente precisando. Eu acho que se juntas, nós podemos ir mais longe. Vem, se junte a nós. Muita gratidão, Janaína. E você que está aí, gostou? Fique com a gente, porque ainda temos mais movimento empresarial no próximo bloco. Até logo! Em setembro, Belém, a capital paraense, é a sede do 17º Fórum Internacional de Administração. Vamos debater o futuro em Belém do Pará. Participe! Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial, aqui pela Rede Sul de televisão. E nós estamos recebendo no programa de hoje uma convidada que é uma pessoa que conhece profundamente este universo das pessoas, da gestão de pessoas, que gosta de lidar com gente. A professora Naura Petersen. Tudo bem, professora Naura? Tudo bem. Olá, Rogério. Obrigada por estar aqui. E para bater esse papo com a professora Naura, está também aqui Ana Paula Rodrigues Bono. Tudo bom, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá, professora.
Olá, minha aluna querida. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Movimento Empresarial. É uma honra para nós tê-la conosco, aqui compartilhando conhecimentos. Eu que tive o prazer de assistir a aula na minha especialização contigo e aprender muito e levar para a minha vida a amizade, não somente todo o trabalho executado em sala de aula, mas trazê-la na minha vida como referencial nessa área também de gestão de pessoas. Muita gratidão sempre por tudo e por esse carinho e esse apoio de sempre. Mas eu conheço a sua história, mas conta pra gente, para os telespectadores que ainda não conhecem, quem é a Naura? Então, eu sou a Naura, que amo lidar com gente, né? Tem pessoas que falam assim, melhor lidar com os bichinhos também, mas adoro lidar com gente, eu sou pedagoga organizacional, sempre trabalhei na área de pessoas, indústria, comércio, área de serviços, e agora, né, vou fazer 20 anos da Petersen Assessoria, que venho trabalhando com consultoria, com liderança, sou professora também, trabalho com pequenos e médios negócios também como consultora dos Sebrae, e sempre trabalhando a estratégia e pessoas, ver o melhor de cada um e unindo e engajando a pessoa, a organização no olhar estratégia também para cada um que faz essa engrenagem funcionar. Então, esse é um pouquinho da Naura. Tá? Professora Naura Petersen, a gente conhece seus projetos, uma área em que está envolvida, que é a Platform, mentoria estratégica. A gente sabe que isso é uma oportunidade de avanço na vida das pessoas e na vida das organizações. Conta para nós um pouco o que é exatamente a Platform e como é que funciona na prática. A Platform, eu também sou mentora da Platform, então, assim, eu tenho a minha empresa, né, mas também sou mentora de um dos pilares, que a Platform é uma plataforma de competência, um hub de conhecimentos, que ela veio para conectar pessoas e aprofundar o seu desenvolvimento em alguns pilares. Um dos pilares é carreira e propósito. Então, é nesse que eu atuo bastante, né, ligado a pessoas, carreiras, o propósito, o que ela busca para ela, a organização também, ligando essa ou essas pessoas ao propósito da organização, porque sem propósito não se vai a lugar nenhum. Então, nós trabalhamos, né, eu trabalho bem nesse propósito, onde vai acontecer o seminário, né? Então, assim, é através de alguns pilares que a plataforma vem desenvolver as pessoas. E um deles é carreira e propósito. Então, essa é um pouquinho da plataforma. Perfeito, professora, muita gratidão. Mas a plataforma está promovendo um evento em parceria com o Senac. Traz para a gente um pouco as informações sobre esse evento. Isso. Então, juntando, né, a Academia do Conhecimento com a prática, eu fui falar com o Senac, tá, para a gente fazer esse seminário em parceria, onde eu atuo, o Rogério também, né, como docente, né, nessa instituição, que tanto busca esse desenvolvimento, né, buscamos o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, o que nós vamos estar levando? Né, este seminário que fala, né, da humanização na gestão de pessoas, esse olhar para pessoas, com alguns blocos, né, que a gente vai estar falando em 2 blocos, né, sobre esses temas, com palestrantes, né, conhecidos no Brasil todo, né, e internacionalmente, como o próprio Rogério, e a gente vai estar trazendo justamente, né, num evento híbrido, onde ali a pessoa escolhe se ele vai estar conosco no presencial ou no online, nesse olhar dessas novas tendências e essas competências. Então, um pouquinho do seminário é isso. E aí entrou o Senac nessa parceria maravilhosa aí.
Professora Naura, conta para nós, então, sobre o evento, né, que está acontecendo aí no mês de setembro. Quando vai acontecer, aonde vai ser? É aqui na cidade de Porto Alegre, né, tem essa parceria com a Faculdade Senac aqui de Porto Alegre. A abrangência da Rede Sul é diferentes regiões aí do estado do Rio Grande do Sul, e quem está nos assistindo pela plataforma de streaming ou está vendo esse vídeo depois em alguma das nossas mídias sociais, pode também participar do evento online, mas quem quiser presencialmente aqui em Porto Alegre pode ir na Faculdade Senac. Então, conta para nós, por favor, professora, quando vai acontecer, aonde, e fala um pouquinho da programação para as pessoas conhecerem mais. Ok. Então, o evento vai ser no Senac, aqui em Porto Alegre, dia 15 de setembro, das 19 horas às 22 horas. E nós vamos ter 2 blocos, um deles fala de gerações e conflitos, ou conflitos de gerações. E nesse tema nós vamos estar com 2 palestrantes, que é a Denise Ceroni, que ela vem da área de educação, né, trabalha com a formação continuada, ela é doutorada, né, mediadora de conflitos, psicopedagoga, e junto com o Stefan, né, os 2 têm muita experiência com longevidade, tá? E o professor Stefan também vem da área de marketing, e está se especializando cada vez mais nessa área, também palestrante. Os 2 vão estar falando sobre esse tema que é tão discutido, né, e tão problemático nas instituições, onde às vezes eu estou lá como consultora e me pergunto, mas como é que eu lido com uma pessoa com 60 e outra com 18? Um é bem rápido, o outro é mais lento, né? Um querendo que o outro saia. Então, os 2 vão estar falando justamente sobre essa questão desses conflitos, que conflitos também são saudáveis. O que não é saudável é essa, né? Essa discussão que gera. Então, assim, esses conflitos também são saudáveis, e como lidar com eles. E também, após esses 2 palestrantes, vai vir uma pessoa jovem, o Igor, que vai estar falando como é que ele lida, então, viajando pelo mundo todo, com uma gestão, né, de pessoas que vai de 60 a 18 anos, como é que ele trabalha, como é que ele lida com essas gerações. Então, nós vamos ter, né, desde a teoria, a prática, como é que essas coisas acontecem. Tá? E no segundo bloco, nós vamos estar falando, então, o que é humanização. Que humanização e como é que se trabalha isso. Com 2 panelistas também. Um é o Rogério, que vocês conhecem, né, engenheiro, consultor, palestrante, autor, aí está ele, né, autor e coautor de vários livros, como também a Ana Paula, né, também a coautora, e a Valesca, que ela também é coordenadora do Senac, tem anos de experiência em coordenação, de cursos de administração, de processos. Então, os 2 vão estar também nessa dobradinha falando sobre humanização. E eu vou estar nessa mediação desses blocos, tá? E também, no final, não podem perder a conferência da Edilene Abreu, que está em Portugal, que ela vai falar sobre o livro dela, A Casa dos Meus Deus. Então, esses Deus que nós somos, né? Esse nosso ser que envolve todo esse propósito, essa engrenagem, né, da nossa vida e do propósito das organizações. Então, eu acredito que vai ser um evento, né, que vai estar trazendo assuntos, né, pertinentes para o nosso dia a dia, né, que vai estar falando competências, conflitos, humanização, o olhar nas pessoas, e nessa engrenagem, né, que as pessoas é que fazem as coisas acontecerem. Resultado para as organizações, mas tem que estar focado também no seu ser, o que eu quero para mim. É mais ou menos isso, o seminário, montado com muito carinho, e acredito que vão gostar. Com toda certeza. Ana Paula.
Olha só que maravilha, professora. Com essa explicação do que vai acontecer, com certeza as pessoas estão bem empolgadas para participarem, principalmente quem é dessa área da gestão de pessoas. Eu vou então fazer duas perguntas, perguntas Sim. simples, mas que complementam uma a outra. Primeiro, para quem é o evento, qual o público-alvo deste evento? Ótimo. E segundo, o que caracteriza uma gestão ser humanizada? Rápido, eu sei que tudo isso vai ser explicado lá e quem quiser saber mais, vai no evento, assista, vai lá assistir o evento, vai ser híbrido, então tem presencial e o virtual, mas traz algumas características para a gente entender, para quem não é da área da gestão de pessoas, entender qual a diferença, o que caracteriza essa gestão humanizada. Sim, então o público é para estudantes, né, de gestão, lideranças, novas lideranças, empreendedores, né, as pessoas de recursos humanos, gestão de recursos humanos, analistas, empresários, né, gestores, né, e a liderança humanizada é no sentido deste olhar estratégico. Às vezes falamos assim que tudo é pessoas, elas não estão treinadas, é desenvolvimento, mas quanta coisa, né? Tudo que envolve uma organização. Desde a entrada, quando as pessoas entram na empresa, esse cheirinho da empresa, né? Essa cultura, este propósito, as pessoas estão envolvidas nisso tudo. Então, é esse cuidar do ser da empresa, né, do ser das pessoas, eu digo assim, o conhecer, né, a minha empresa, quem está nela, né, aí sim consegue ter habilidades, consegue ter conhecimentos, né, consegue olhar para o mercado, né, e aí então o sentido do ser, né, a minha empresa é assim, as pessoas estão nela com este propósito, vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar da empresa. Então, é este cuidar a humanização, é este olhar, né, para onde eu estou, para a minha empresa, para que meta ela tem, quem são as pessoas certas para estarem ali. Então, nós vamos estar falando neste contexto. Tá? E esperamos esses líderes, esses empreendedores, novos empreendedores, de pequenas, médias e grandes empresas. Então, são para todos, né? Porque não vivemos sem as pessoas. Né? Do nosso lado sempre tem alguém. Esperamos todos. Pois é, professora Naura. E quem quiser participar, como é o processo para fazer inscrição, para buscar mais informações? Sim, estamos encaminhando, né, para a mídia, tá, para LinkedIn, né, enfim, vai estar em vários locais, né, das nossas mídias, LinkedIn, Facebook, o próprio site da Platform, Senac vai estar divulgando, e aí você escolha, né, se é da forma presencial ou é online. Presencial é limitado. Tá? Então, corra lá. Bom? Perfeito. Olha, dia 15 de setembro o evento, no dia do meu aniversário, eu vou estar lá comemorando, assistindo a palestra. Sim, isso mesmo, com bolinho. Sim, agregando conhecimento, que é algo que eu gosto muito, assistindo aí o Rogério, vão contribuir cada vez mais com o desenvolvimento dessas novas lideranças e também com o aprimoramento das lideranças que já existem. E, professora, nosso tempo já está ali encerrando, então eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo e também agradecer muito a tua presença, agradecer por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, trazendo essas informações sobre o evento e também conteúdos e informações relevantes para quem está aí no dia a dia da gestão, no dia a dia do empreendedorismo e no desenvolvimento das empresas e equipes, para que cada dia a gente consiga trabalhar mais essa humanização em todos os processos. Isso aí, Ana. Eu só tenho que agradecer vocês por esse espaço, por estarmos juntos com as pessoas. Vocês também fazem um trabalho maravilhoso, né? E humanização é isso, né? É o cuidado.
é o olhar, né, procurar fazer melhor. Então, aguardo vocês, né, no dia 15, no dia do aniversário da Ana, para estarmos falando deste tema, né, que é um tema assim que assim, até já tinha até montado um curso sobre humanização, de tanto que as pessoas falam sobre esse tema, e o que é humanização. Então, vamos lá conhecer um pouquinho. Não vai dar para a gente esgotar o assunto, mas pelo menos começar a falar sobre esse tema. Espero todos. Muito obrigado, professora Laura Petersen, especialista em gente. Imperdível, isso. Dia 15 de setembro, lá na Faculdade Senac. Acesse as mídias sociais da plataforma da Faculdade Senac e você vai poder participar do evento. Mas, depois do intervalo, tem mais movimento empresarial. Continue com a gente. Em setembro, Belém, a capital paraense, é a sede do 17º Fórum Internacional de Administração. Vamos debater o futuro em Belém do Pará. Participe! Estamos de volta aqui com o programa Movimento Empresarial. Ana Paula, a gente conversou nesse programa com a Janaína Crespo, que é coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial aqui de Porto Alegre. Nós sabemos que o associativismo ele é uma ferramenta que impulsiona de uma forma muito intensa as conexões entre as empresas, a abertura de novos mercados e muitas vezes acaba até mesmo colocando na vitrine as organizações e aparecendo mais para os seus clientes, para a comunidade de um modo geral. Mas a Janaína Crespo, além de ela estar envolvida com a Associação Comercial de Porto Alegre, ela é coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Na tua percepção, tu que és uma mulher empreendedora, tu que és mentora de negócios e muito focada também nesse ambiente feminino, faz diferença ter um núcleo de apoio exclusivo para mulheres? Existe algo de diferente que acontece quando existe um grupo especial para mulheres? Rogério, com certeza há uma mudança muito significativa quando existem núcleos de mulheres
que colaboram com o desenvolvimento, com o crescimento, com a permanência dos negócios. Por quê? Muitas vezes, quando a empreendedora, a empresária atua muito solitária, ela se encontra no momento que ela acha que só ela passa por situações. E quando ela começa a participar de outros grupos, é notável que muitas empresárias e empreendedoras acabam passando por situações muito semelhantes. Algumas já estão com a carreira, com o caminho já bem trilhado, já está mais à frente, já passou muitas vezes por situações que aquelas outras que estão começando agora está passando naquele momento e já tem uma noção de como trilhar, do que fazer, do que não fazer, e a gente sabe que não tem uma fórmula mágica, que muitas vezes aquilo que uma empresária fez, que uma empreendedora fez, não necessariamente vai servir para as outras, mas em algum momento para alguém vai servir. E assim se complementam conhecimentos, porque a gente sabe que por mais que os negócios podem ser os mesmos, cada pessoa vai gerir de uma forma. Cada essência da organização é diferente e vão seguir caminhos diferentes. E esses caminhos, esses conhecimentos, essas essências diferentes complementam para que a gente consiga ter uma visão mais sistêmica, abrangente de possibilidades de resolução de problemas, que muitas vezes é isso que faz as empresas fecharem. A gente já viu aqui por diversas vezes o número de quantidades de empresas que fecham no seu segundo ano, no seu terceiro ano, no seu quarto ano e até o seu quinto ano é muito grande. Muitas vezes porque as empresárias e empreendedoras, e não só mulheres no geral, mas aqui a gente está falando específico de mulheres, sabem desenvolver o produto, sabem executar, mas não têm conhecimento sobre marketing digital, principalmente, que é algo que é recente, que é novo, que muda muito rápido, que cada dia é uma coisa diferente, não tem noção de como vender, não tem noção de questão de logística e muitas vezes constrói, desenvolve muitos produtos, desenvolve os seus serviços e não sabem fazer como chegar até o cliente. Aquelas pessoas que precisam daquele produto e serviço. E quando a gente vai conhecendo as histórias das outras pessoas, vai tendo conhecimento de outros conhecimentos por meio das experiências, das vivências que essas mulheres compartilham nesses núcleos, assim consegue fazer com que as coisas sejam mais fáceis ou pelo menos menos difíceis para que elas consigam executar e dar permanência nos seus negócios. Porque o grande problema não é abrir, não é construir, não é desenvolver aquilo que você já sabe. É permanecer com as organizações, com as empresas, com o empreendimento permanente e dando continuidade. Mas a gente está falando muito nessa questão de compartilhamento de conhecimento. E aqui a gente atua muito na área do desenvolvimento, eu atuo muito na área de desenvolvimento de gestão de pessoas, a gente faz consultorias para empresas. E falando de gestão de pessoas, e para quem quiser ter mais conhecimento, que também é um grande problema dentro das organizações, muitas vezes é fazer a gestão das pessoas, dos talentos, das habilidades que aquelas pessoas têm. Tem uma novidade vindo por aí, a professora Naura falou, e o Rogério, que é um dos convidados deste evento que vai acontecer, que vai falar sobre essa questão que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de muitos empresários, de muitos empreendedores, que é a gestão de pessoas, né, Rogério? Pois é, eu tive a felicidade de ser convidado pela professora Naura Petersen para ser um dos palestrantes nesse evento que ela apresentou, né? Vai ser no dia 15 de setembro, na Faculdade Senac, aqui em Porto Alegre, e que vai ter como tema a questão da humanização das relações dentro das empresas. Muitas vezes a gente se pergunta, afinal de contas, o que é ser humanizado? A gente sabe que as relações, principalmente quando envolve a questão empregado-empregador, elas às vezes geram dificuldades. Não é tão simples assim. Mas, do mesmo modo, não é simples uma relação familiar,
não é simples uma relação entre sócios e, por vezes, não é simples uma relação entre cliente e fornecedor. Então, tudo isso a gente discute quando a gente fala de uma liderança humanizada. Por quê? Porque o que é um líder humanizado? Não significa um gestor que vai ficar passando a mão na cabeça do funcionário quando acontece um erro. Ah, tá tudo bem, não é isso. Mas é formas diferentes de se ter o relacionamento. Do mesmo modo que a gente pode apresentar os erros que aconteceram em qualquer situação de uma forma construtiva, mostrando, olha, isso aqui aconteceu errado, não pode ser dessa forma. O que pode ser feito para a gente corrigir esse problema e da próxima vez não errar? Apresentar isso de uma forma construtiva, de uma forma que a outra parte não se sinta ofendida, não se sinta diminuída e que fique longe de qualquer coisa, como um assédio moral, por exemplo, que é algo que cada vez mais é inaceitável dentro das organizações. Então, uma liderança humanizada é aquela que lida com as pessoas de uma forma mais adequada, mais na conversa, entendendo as partes, não deixando de apresentar os problemas, não deixando de trazer os erros, não deixando de fazer feedbacks, de fazer avaliações de desempenho, de exigir o cumprimento de metas e objetivos. Só que uma coisa que eu costumo dizer, Ana Paula, é assim, e isso a gente orienta os nossos clientes. Para que eu possa cobrar a meta de um funcionário, tem que estar muito claro para este funcionário o que ele deve fazer, quais os recursos que ele tem disponíveis para que isso possa ser feito, quando vão ser feitas essas cobranças e um plano de ação para isso. Esse plano de ação pode ser traçado pelo próprio funcionário, pode ser traçado pela gestão e compartilhado, mas não é aceitável que se faça cobrança sobre algo que não está claro. Eu simplesmente apresentar uma ideia, não detalhar, e quando a pessoa começa a desenvolver aquilo, eu digo, não, mas não era assim. Mas como? Tu não me falaste como é que deveria ser? Então, isso é inaceitável. Isso é o oposto de uma liderança humanizada. Liderança humanizada pressupõe uma comunicação assertiva, uma comunicação adequada, uma comunicação que as partes desenvolvam em conjunto. Ou seja, se nós vamos trabalhar em conjunto, nós vamos ter que sair de uma reunião onde tu sabes o que tu vais fazer e eu sei o que eu vou fazer. E que tem metas, tem prazos. Aí sim eu posso chegar e fazer uma cobrança mais adiante. Olha, ficou de ser feito isso. Aconteceu, não aconteceu? Por quê? Não aconteceu. Então vamos tentar melhorar isso. Vamos tentar entender o que houve de problema para que a gente possa atingir essa meta. Ou vamos rever essa meta, porque daqui a pouco mudou o mercado, entrou algum outro fator que a gente não tinha. Mas passa por uma conversa. Então, liderança humanizada, a gente vai tratar sobre isso lá no evento do dia 15 na Faculdade Senac, coordenado pela professora Naura Petersen, um evento que é aberto para a comunidade, um evento que é aberto para as pessoas que querem conhecer mais sobre esse lado humano dentro da gestão de negócios. Vale a pena. Se você ainda não conhece a respeito desse evento, dá uma olhada que você vai ver oportunidade muito interessante de estar participando. Pode ser também à distância, você pode assistir de forma híbrida, não tem problema nenhum. Mas isso é algo que nos ajuda muitas vezes a refletir sobre algumas práticas que a gente tem dentro da nossa organização, refletir sobre problemas que muitas vezes a gente vê acontecendo. É sempre bom ouvir uma visão de terceiros a respeito destes temas. Também, Ana Paula, não posso deixar de encerrar esse nosso programa falando duas coisas. Primeiro, essa semana tem vários momentos importantes. A gente tem o Dia da Independência do Brasil. Sim. Nós temos o Dia do Administrador, no dia 9 de setembro. Então, deixamos aqui, eu e Ana Paula, uma saudação a todos os profissionais da administração que atuam dioturnamente para transformar as empresas, para transformar o ambiente num lugar melhor, mais produtivo, mais humano. E também lembrar, no mês de setembro,
o mês Farroupilha, nós, do Movimento Empresarial, estamos com uma promoção para você que gostaria de ver o seu produto, o seu serviço anunciado aqui dentro do Movimento Empresarial. Que seja o nosso apoiador especial. Aproveite essa possibilidade, entre em contato conosco nas nossas mídias sociais, Movimento Empresarial, e a gente passa as informações para vocês. Só que chegou a hora de acabar. Acabou. Sim. Mas terça-feira que vem, às 22 horas, enquanto tiver horário político, 22 horas, nós estaremos juntos mais uma vez, sempre aqui pela Rede Sul de televisão. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.